Testemunho a respeito do Senhor Jesus, que é o Cristo, segundo Marcos, capítulo 1. A mensagem do profeta João. A boa notícia que fala a respeito do Senhor Jesus, que é o Cristo, o Filho do Senhor Deus, ela começou a ser anunciada pelo profeta Isaías. O profeta Isaías escreveu assim a respeito do Cristo: ouçam a voz daquele que está gritando lá no meio do deserto, dizendo assim: preparem o caminho para o Senhor Deus passar e abram estradas retas para que o Senhor Deus possa andar no meio de vocês. E depois disso, o profeta Malaquias também escreveu assim a respeito do Cristo: assim disse o Senhor Deus: eu vou enviar o meu mensageiro antes de você, para que o meu mensageiro possa preparar o seu caminho antes de você chegar. E foi de acordo com essas palavras que o profeta Isaías e também o profeta Malaquias escreveram, que o profeta João apareceu lá no deserto, próximo ao Rio Jordão, anunciando essa mensagem para o povo de Israel: arrependam-se de todos os pecados de vocês e sejam batizados, porque só assim é que o Senhor Deus vai perdoar os pecados de vocês. E muitos moradores de toda a região da Judéia e também da cidade de Jerusalém iam até o deserto, lá na beira do Rio Jordão, para eles ouvirem o que o profeta João falava. E muitas dessas pessoas confessavam os pecados delas, e o profeta João batizava todas essas pessoas no Rio Jordão. O profeta João era um homem que andava vestido com uma roupa que era feita de peles de camelo, e o profeta João também tinha um cinto de couro preso na cintura dele. O profeta João se alimentava somente de gafanhotos e de mel silvestre. O profeta João também falava assim para as pessoas do povo de Israel: depois de mim vai chegar um homem que é muito mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias da sandália dele. Eu estou batizando vocês com água, mas esse homem que vai chegar depois de mim, é ele quem vai batizar vocês com o Espírito Santo e com o fogo. Nessa mesma ocasião, o Senhor Jesus, que é o Cristo, veio lá da cidade de Nazaré, que é uma pequena cidade que fica na região da Galiléia, e o Senhor Jesus foi até o Rio Jordão para ser batizado pelo profeta João. E assim que o Senhor Jesus saiu da água após ter sido batizado, o profeta João viu o céu ser aberto e o Espírito Santo do Senhor Deus descer de lá do céu na forma de uma pomba e pousar em cima do Senhor Jesus, que é o Cristo. E nesse exato momento veio uma voz do céu que dizia assim: você é o meu filho amado e você me dá muita alegria. Logo depois de todos esses acontecimentos, o Espírito Santo fez com que o Senhor Jesus, que é o Cristo, fosse para o meio do deserto. E o Senhor Jesus ficou lá no meio do deserto durante 40 dias e 40 noites, sendo tentado por Satanás. Lá no deserto tinha muitos animais selvagens e os anjos do Senhor Deus cuidavam do Senhor Jesus. Logo depois que o profeta João foi preso, o Senhor Jesus seguiu para a região da Galiléia, e lá na Galiléia, o Senhor Jesus anunciava a boa notícia que fala a respeito do reino do Senhor Deus. E a mensagem que o Senhor Jesus, que era o Cristo, anunciava era esta: finalmente chegou o tempo e o reino do Senhor Deus está muito perto. Por esse motivo, todos vocês devem se arrepender dos pecados de vocês e acreditarem nessa mensagem que o Senhor Deus me enviou para eu anunciar para todos vocês. Quando o Senhor Jesus, que é o Cristo, estava andando pela margem do lago da Galiléia, o Senhor Jesus viu dois pescadores que estavam no lago pescando com redes. E esses dois pescadores que o Senhor Jesus viu eram Simão e o irmão dele chamado André. Então, o Senhor Jesus chamou esses dois homens e disse assim para eles: vocês dois aí, venham comigo e eu vou ensinar para vocês como pescar homens. Ao ouvir o Senhor Jesus dizer isso, esses dois homens imediatamente largaram as redes no barco
e foram atrás do Senhor Jesus. Um pouco mais adiante, o Senhor Jesus viu também outros 2 irmãos. Eles eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, e esses 2 irmãos também eram pescadores, e eles estavam no barco junto com o pai deles, consertando as redes de pesca. O Senhor Jesus então chamou também esses 2 irmãos, e eles imediatamente deixaram Zebedeu, o pai deles, no barco, e eles também seguiram atrás do Senhor Jesus. Após o Senhor Jesus, que é o Cristo, e os discípulos dele chegarem na cidade de Cafarnaum, no dia de sábado, o Senhor Jesus foi até a casa de oração da cidade de Cafarnaum para anunciar a mensagem do Senhor Deus. E todas as pessoas que escutaram os ensinamentos do Senhor Jesus, todas elas ficaram muito admiradas com a maneira com que o Senhor Jesus ensinava elas. Isso aconteceu porque o Senhor Jesus, que é o Cristo, não ensinava a lei do Senhor Deus para as pessoas, assim como os mestres da lei faziam. Mas o Senhor Jesus, que é o Cristo, ele ensinava a lei do Senhor Deus com a própria autoridade do Senhor Deus. E enquanto o Senhor Jesus estava ensinando o povo que estava reunido na casa de oração da cidade de Cafarnaum, chegou ali um homem que estava dominado por um demônio, e quando esse homem viu o Senhor Jesus, ele gritou dizendo assim: "O que é que o Senhor quer de nós, Jesus de Nazaré? O Senhor veio até aqui para nos destruir? Eu sei muito bem que o Senhor é o santo que o Senhor Deus enviou." Assim que o tal homem que estava dominado por um demônio terminou de falar todas essas palavras, imediatamente o Senhor Jesus disse assim para aquele demônio: "Cala a sua boca e sai agora mesmo desse homem." O demônio então sacudiu aquele homem com muita violência e, dando um grito, o demônio saiu daquele homem. Ao verem todos esses acontecimentos, todas as pessoas que estavam reunidas naquela casa de oração, todas elas ficaram muito espantadas e começaram a fazer perguntas umas para as outras, dizendo assim: "O que isso quer dizer? Esse é um novo ensinamento da lei que é dado com autoridade, pois esse homem dá ordem para os demônios e os demônios obedecem à ordem dele." E por esse motivo, as notícias a respeito das coisas que o Senhor Jesus fazia se espalharam muito depressa por toda a região da Galileia. Logo depois disso, o Senhor Jesus, que é o Cristo, junto com Simão, com André, com Tiago e com João, eles saíram da casa de oração da cidade de Cafarnaum e todos eles foram para a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava deitada na cama com muita febre, e assim que o Senhor Jesus entrou dentro da casa de Simão, contaram para o Senhor Jesus que a sogra de Simão estava muito doente. O Senhor Jesus então foi até o quarto aonde a sogra de Simão estava deitada, e o Senhor Jesus segurou na mão dela e ajudou a sogra de Simão a ficar de pé. Ao fazer isso, a febre deixou a sogra de Simão e imediatamente a sogra de Simão começou a cuidar de todos eles. E assim que o sol se pôs, começaram a levar até o lugar aonde o Senhor Jesus estava todos os doentes e também todas as pessoas que estavam dominadas por todos os tipos de demônios. E por esse motivo, todo o povo da cidade de Cafarnaum se reuniu em frente da casa de Simão e de André. E o Senhor Jesus curou todas as pessoas que estavam doentes, e o Senhor Jesus também libertou todas as pessoas que estavam dominadas por todos os tipos de demônios. E o Senhor Jesus não permitia que os demônios falassem nada, pois todos aqueles demônios sabiam muito bem quem o Senhor Jesus realmente era. No dia seguinte, bem cedo, quando ainda estava escuro, o Senhor Jesus se levantou e saiu da cidade de Cafarnaum, procurando por um lugar deserto, e o Senhor Jesus ficou orando ali nesse lugar. Simão e os companheiros dele começaram a procurar pelo Senhor Jesus por toda parte. E quando Simão e os outros companheiros dele conseguiram encontrar o Senhor Jesus, eles disseram assim para o Senhor Jesus: "Mestre,
Todas as pessoas de Cafarnaum estão procurando pelo Senhor. O Senhor Jesus então disse para eles: nós devemos ir para os outros povoados que ficam perto daqui, para que assim eu também possa anunciar nesses lugares a mensagem que fala a respeito do reino do Senhor Deus. Porque foi para fazer isso que eu fui enviado aqui para esse mundo. E o Senhor Jesus, que é o Cristo, andava por toda a região da Galileia, anunciando a mensagem que fala a respeito do reino do Senhor Deus nas casas de oração, e o Senhor Jesus também expulsava todos os demônios por onde ele passava. Em um certo dia, enquanto o Senhor Jesus estava andando pela região da Galileia, um homem que era leproso chegou perto do Senhor Jesus e se ajoelhou diante dele e disse assim: meu Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O Senhor Jesus então ficou com muita pena daquele homem e depois de tocar nele, o Senhor Jesus disse assim: sim, eu quero que você seja curado. Nesse mesmo instante, a lepra desapareceu do corpo daquele tal homem e ele foi totalmente curado. E depois de ter curado aquele homem da lepra, o Senhor Jesus falou seriamente com ele, dizendo assim: olha, você não pode de maneira nenhuma contar para ninguém isso que aconteceu com você. Mas o que você deve fazer agora é ir procurar pelo sacerdote e você deve pedir para o sacerdote examinar você. E depois que você tiver feito isso, para você provar para todas as pessoas que você está realmente curado, você deve oferecer o sacrifício que Moisés ensinou para vocês a respeito das pessoas que são curadas da lepra. Mas assim que aquele homem que tinha sido curado pelo Senhor Jesus saiu de perto dele, o tal homem começou a falar para todas as pessoas tudo o que o Senhor Jesus tinha feito por ele. E por esse motivo, o Senhor Jesus já não podia mais andar tranquilamente por nenhuma cidade de Israel. Mas o Senhor Jesus ficava em lugares que eram desertos e bem afastados das cidades. E todas as pessoas que vinham de todas as partes da terra de Israel iam até esses lugares desertos para procurarem pelo Senhor Jesus.